O mundo procura paz em várias coisas, né? E muitas vezes prega uma paz que não é uma paz verdadeira. Mas eu queria convidar você a buscar a paz verdadeira que somente Jesus Ele pode dar. E Ele oferece a cada um de nós essa manhã essa paz realmente que traz tranquilidade, essa paz verdadeira que só Jesus pode nos conceder. Amém? A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busca essa paz, amigo, busca essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Universo em silêncio, a batalha terminou. Cada anjo se inclinam ante a glória do Senhor. Na grande controvérsia, nosso Cristo triunfou. Toda a criação em coro exclama: Deus é amor. E do alto de seu trono, Jesus Cristo avista o Pai. Ergue as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima
parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. Os remidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas em memória à sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto de seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que me abriram o caminho até ali. Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. Que Deus seja louvado. Amém. É muito bom estarmos aqui reunidos como amigos, como irmãos, com convidados que nos honram com a sua presença, com você que nos assiste via internet em qualquer lugar desse país e desse planeta. Que a presença de Deus, do Senhor do Sábado, esteja com cada um de vós e com vocês aí também, por Jesus. Amém. Nós estamos muito felizes porque nossa igreja tem crescido muito em vários aspectos, né? Vários aspectos. E um dos aspectos que eu quero ressaltar é o culto Braços Abertos, que é esse culto que estamos vivenciando agora. O culto Conexão, que é o culto de domingo à noite. Se você ainda não veio, por favor, faça-se presente. 19 horas, um culto para aprender mais ainda sobre a palavra de Deus. E às quartas-feiras, 19h30, o culto Refúgio. O culto Refúgio, tá, como o próprio nome diz, é um lugar bem seguro,
um lugar onde você vem para buscar do Senhor alívio, força, ajuda, socorro em meio à sua angústia, enfim, a saída para as suas lutas e dificuldades. Em breve, aliás, trouxemos já 2 pastores, pastor Jomarson, pastor José Luiz, que fizeram séries de 4 quartas-feiras. E em breve nós teremos aqui o pastor Eduardo Batista, tá? O diretor dos jovens da nossa associação. Ele vai estar aqui pregando durante 4 quartas-feiras também, fazendo uma série poderosa. Eu queria que você já começasse a fazer planos. Logo, logo vamos fazer a publicidade do momento que ele vai estar aqui conosco. Mas gostaríamos de chamar a atenção de cada um de vocês, e você que nos assiste, que nós temos um colega no ministério e um irmão nosso, chamado Daniel Salles. Ele é um dos pastores da Igreja Central de Curitiba. E recebemos uma notícia, ele é um dos que, ou aquele que compôs, né, aquela música, Vinde às Águas. Uma música tão bonita, tão inspiradora. Ele está com um problema seríssimo nos rins, sujeito a uma parada múltipla de órgãos, enfim. Então, existe uma corrente de oração sendo feita, e essa corrente chegou até aqui em Belo Horizonte, chegou aqui à nossa igreja também. Então, eu gostaria de convidar você, e você que nos assiste também, vamos nos colocar de joelhos, e você poderá falar com Deus, e nós também falaremos com o nosso Pai. Vamos então nos ajoelhar. Querido Deus, eterno Pai, nós recorremos a Ti, Senhor, nesse instante, reconhecendo que o Senhor tem o poder de dar a vida e de reter a morte. O Senhor tem o poder, Senhor, de curar, de levantar, de transformar, de remodelar, de recomeçar. Pai querido, estamos todos nós aqui nesta corrente e também através da internet, intercedendo, Senhor, pelo Teu filho Daniel. Tu conheces, Tu sabes como ele está nesse instante. Pedimos, Senhor Deus, que aquela mão poderosa que andou curando tantas pessoas na pessoa de Jesus Cristo, que essa mão poderosa seja colocada sobre ele nesse instante. Que a Tua mão curativa, Senhor, possa transmitir-lhe vigor, saúde, para que ele possa levantar-se, Senhor, do leito de onde está e ser um testemunho vivo da Tua graça. Pai querido, Tu sabes que vivemos num mundo tão cheio de lutas, lutas pessoais, lutas com enfermidade, de sobrevivência. Pedimos então que atente, por favor, porque confiamos na Tua sabedoria e assim entregamos Daniel em Tuas mãos e lhe rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todas as noites, numa comunidade hindu, o guru se dirigia ao seu templo e ali ele encontrava vários dos discípulos. Os discípulos estavam todos assim, sentados, em posição de lótus, com as pernas cruzadas, concentrados numa meditação transcendental, buscando o vazio, ou um ponto no vazio. De repente o guru, ele chegava, ele se dirigia à frente, ele se assentava, cruzava as pernas, e dali 5, 10 minutos, um gato atravessava da entrada até a frente, miando, procurando o seu dono. As pessoas que estavam ali sentadas, né, em meditação transcendental, elas perdiam a concentração e acordavam, voltavam novamente para esse mundo, não é? E aí olhavam o gato e o gato vinha e ficava ronronando, encostando no guru. E é assim, na noite seguinte, na outra noite, até que chegou um dia que o próprio guru falou, não pode. Faz o seguinte, chamou um diácono hindu e disse, amarre esse gato ali naquela entrada. Toda vez que eu chegar, ele vem atrás.
você, por favor, o amarre. E assim foi. Na noite seguinte, os discípulos chegaram, todos começaram a fazer suas meditações, sentados em cima de seus tapetes, e de repente, o guru chegava, e dali na hora marcada, ele era pontual, o gato, e ele chegava naquele horário e alguém ia lá e pegava o gato, e amarrava ele na porta. Assim foi uma noite, outra noite, 2 noites, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, e assim adquiriu-se aquele hábito. A chegada do gato começou a fazer parte das próprias cerimônias, e as pessoas, as crianças chegavam no templo e viam o gatinho e passavam a mão na cabecinha dele e achavam tão bonitinho, toda noite um gatinho amarrado na porta do templo. Aí um dia o guru morreu, coitado. Mas o gato continuou vindo todas as noites, no mesmo horário. E todas as noites o diácono hindu amarrava o gato. Passaram-se os tempos, como o gato tem 7 vidas, demorou para morrer, mas finalmente o gato morreu. E alguém teve uma ideia: essa igreja sempre teve gato amarrado na porta, e eu tenho um gato sobrando lá em casa. E assim alguém trouxe o gato e amarrou na porta. Assim os tempos passaram, e os gatos foram morrendo, e outros gatos foram sendo colocados no lugar, até que os estudiosos daquela seita hindu começaram a desenvolver a teologia da importância do gato na adoração. O gato estava sempre presente, e sempre tinha alguém que dizia: desde pequeno que eu frequento esse templo, e tudo acontecia daquele jeito. Não pode tirar o gato daqui, não pode, porque o gato faz parte da nossa história, faz parte da nossa teologia, o gato. E assim estabeleceu-se a doutrina do gato amarrado na adoração. Lógico que essa é uma história fictícia, mas que conta a respeito de algumas coisas que por vezes nós fazemos na igreja e durante a nossa adoração, que são apenas gatos amarrados, para alguns pelo menos. São apenas costumes, tradições recebidas das gerações anteriores, e quando nós chegamos à igreja, tudo já era do jeito que estamos vendo, e assim passamos a viver conforme todo mundo vive. Você já parou para pensar o que você está cultuando neste sábado? A quem você está cultuando? Será que nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos aqui para que Deus nos sirva? Toda uma diferença. Milhares de pessoas encaminham-se constantemente, semanalmente às suas igrejas. Sentam-se em bancos duros, fazem orações repetitivas, cantam sem atenção, se distraem no meio do sermão, ficam incomodadas com o tempo, porque querem ir embora logo. E afinal, voltam para casa pensando que adoraram a Deus, que estiveram na presença de Deus. Que coisa! Precisamos então fazer um mea-culpa, isto é, admitir a responsabilidade por essa situação a cada um de nós. Nós temos chamado a nossa reunião de culto, mas muitos de nós estamos no culto, mas não estamos cultuando, não estamos adorando, por causa da nossa atitude, quando aqui chegamos, quando aqui permanecemos, e infelizmente, quando daqui também saímos. O que fazer? Como definir o que é uma verdadeira adoração? Como definir o que significa cada parte? Por que alguém vem aqui, conta uma experiência muito bonita, interessante, motivadora, e conduz as pessoas até aqui? Por que fazemos isto? Ou melhor, alguns, por que não fazem isto? Por que nós cantamos e temos um grupo muito bem ensaiado, as músicas estão cada vez melhores, muito bonitas, tudo arrumadinho, mas por que fazemos tudo isso? Por quê? Por quê? Abra sua Bíblia, por favor, lá na carta de Paulo aos cristãos de Roma, Epístola aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12. A mensagem desta manhã se divide em pelo menos 2 partes. O culto racional e a outra parte, um culto sincero.
Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que interessante. O apóstolo Paulo pega todo o contexto do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, o contexto do santuário, dos sacrifícios, onde o indivíduo ele entregava um sacrifício que era totalmente, redundância, totalmente sacrificado, e agora ele diz que nós, na nova aliança, no sangue de Cristo, que é o sacrifício para nos salvar, ele pede que nós também façamos uma entrega total, 100%. 100% da nossa entrega, um sacrifício santo, isto é, santo significa separado para Deus, santo não é milagroso, santo não é beato, santo não faz, enfim, santo é ser humano que se dedica a Deus. Muito bem, um sacrifício santo, aliás, vivo, santo e agradável. Às vezes parece que existe uma cultura subconsciente de que as coisas para Deus têm que ser um pouco complicadas, um pouco difíceis, um pouco chatas até, mas tem que ser um culto agradável também. Isso é importante. Isso é importante. Bom, temos então pelo menos algumas coisinhas para captar mais ainda. Precisamos entender, conectar e desenvolver. Provérbios, capítulo 2, verso 3, abra lá. Provérbios 2, verso 3. Lá na nossa casa, nós terminamos ontem, no culto do pôr do sol, a leitura do livro de Provérbios. Nós compramos aquela Bíblia, A Mensagem, ela é uma Bíblia na linguagem contemporânea, e é muito interessante, cada dia lendo, não é, Eliana? Um capítulo, não é? Na medida do possível. A gente sempre esteve ali fazendo o culto, graças a Deus, né? Por que não dizer que é quase um milagre, né? De tanta correria que às vezes a gente tem, né? De acorda cedo, já faz as coisas, quando você vê, passou o tempo. Mas a gente se disciplinando, a gente consegue. Capítulo 2 de Provérbios, verso 3. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham. Você entende o que significa o culto, a adoração? Você entende o que você faz, ou você faz somente automaticamente? Ou você canta com a boca e pensa em outra coisa? Ou você ora e pensando em outra coisa e se distrai? Ou você não entende aquilo que é falado e não faz as anotações que às vezes são sugeridas? Você está entendendo o que está fazendo aqui? É muito importante, porque senão o nosso culto, o seu culto será um culto vazio. Não adianta ter forma, ter estrutura, ter todo esse conforto que Deus nos deu, se nós não tivermos adoradores verdadeiros. Eu e você, adoradores verdadeiros. Primeiro passo para se vivenciar a verdadeira adoração é entender, sabedoria, conhecimento do que nós fazemos aqui toda semana. Toda a vida do cristão deve ser um culto a Deus. O que nós celebramos no sábado deve ser o pico, a culminação de tudo aquilo que nós fizemos durante os outros 6 dias. Quando chegamos aqui no 7º dia, esse é o plano divino, plano bíblico, nós devemos exaltar o Criador por tudo que Ele nos deu e adorá-lo e lembrar e relembrar de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Segundo passo, conectar. Salmo 42, à esquerda de Provérbios, Salmo 42, ele inicia, eu me lembro quando a primeira vez eu li esse texto, foi emocionante, faz muito tempo, foi tremendo, porque o Espírito Santo falou lá dentro, porque expressava um sentimento de adoração. Veja só, Salmo 42, versos
1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Além de você entender por que tem que cantar, por que tem que vir aqui à frente, por que fazemos uma introdução, temos a música e tanta coisa interessante, é necessário que você esteja conectado. Esse desejo, é maravilhoso esse texto, não é? Esse texto é profundo, o desejo dele, quando eu estarei na presença do Senhor. Se você vem na igreja, você tem que ter essa ânsia, esse desejo, esse estar na presença do Senhor, de estar com Ele, reunido na presença dEle, cantando para Ele, orando para Ele, pensando nele, conectado a Ele, centralizado nele. Terceiro passo, Tiago capítulo 2, lá no Novo Testamento, no final, pertinho de Hebreus. Tiago capítulo 2, verso 17. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só estará morta. Primeiro passo para ter um culto agradável, entender o que você está fazendo aqui. Segundo passo e fundamental, conectar ao eterno. Terceiro passo, viver isso, praticar isso. Depois de você entender, depois de você fazer a conexão, é necessário desenvolver os hábitos de adoração. A sua postura deve mudar antes de vir para a igreja. A sua postura, quando estiver dentro da igreja, também deve ser transformada. E a sua postura, após o culto, deve ter sido melhorada. Muitas vezes há uma insistência pela reverência na igreja, de não sairmos fora de certos horários, e a nossa igreja leva muito a sério o horário de chegada para o culto, e às vezes, né, se coloca um banner lá fora pedindo para aguardar um pouquinho até que o culto passe, aí você entra depois. Por que isso? Algumas pessoas até se revoltam, que absurdo, o que nós vamos fazer isso, eu quero entrar. Na realidade isso é para que não haja distração. Por quê? Se nós estamos aqui adorando, estamos aqui cantando, e de repente tem pessoas circulando, pessoas passando pelo meio do banco, pessoas cumprimentando umas às outras, e a gente quer cumprimentar, né? A gente gosta, tá? Mas se tivermos pessoas sempre, tirarão a atenção. Se nós estamos conectados, você está conectado, e de repente, né, conversas, de repente circulação, de repente... Então nós precisamos entender que a reverência, ela está ligada não a uma ordem, a uma lei da porta, mas ela está ligada ao entendimento, à conexão e ao desenvolvimento daquilo que você está fazendo aqui. Quando você entender que tem uma hora certa para agora você se concentrar, eu tenho certeza que eu e você não vamos ficar conversando, não vamos ficar olhando, não vamos ficar descendo sem necessidade até lá embaixo, ou coisa parecida. Nós sabemos o que estamos fazendo. Por isso precisamos entender, conectar, desenvolver, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos. Segunda parte. Primeira parte é um culto racional, já entendemos como temos que nos apresentar diante de Deus. Agora vem uma parte que ela é mais profunda, porque ela toca o nosso coração. Isaías, capítulo 1, verso 12. Abra lá a sua Bíblia, por favor. A segunda parte trata agora de um culto sincero. Isaías capítulo 1, verso 12. O povo de Israel nessa época aqui, retratada por Isaías, eles tinham a forma da religião. Eles tinham músicos, eles tinham cantores, eles tinham templo, eles tinham adoração, eles tinham dízimos, eles tinham ofertas, eles tinham sacrifícios. Mas veja o que Deus falou para eles. Isaías 1:12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios?
Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Eles tinham culto, eles tinham templo, eles tinham música, eles tinham cantores, eles tinham Bíblia, eles tinham sacerdotes, eles tinham tudo. Só que mesmo assim, Deus disse: eu não aguento esse culto de vocês. Porque Deus espera de nós não a forma, mas Ele quer de nós o conteúdo. O verdadeiro conteúdo. É lógico que tendo um verdadeiro conteúdo, a forma, a expressão da adoração tem que ser uma consequência. Mas quando você se preocupa somente com a forma, não é? Com a aparência, com o estar aqui pensando lá, cantando aqui, nem pensando em nada, Deus pede de nós um culto sincero. Um culto sincero, ele pode ser dividido na parte que estamos aqui, da pregação da palavra, onde nós recapitulamos os atos de Deus no passado, aplicamos para o presente e criamos uma esperança para o futuro. Isso é importante. Mas a adoração não se restringe somente à pregação. A adoração também, ela avança na hora de você cantar. Cantar. Nós temos aqui a liberdade de nos expressar com algumas mímicas. Não é dança, não é nada disso, tem nada a ver, não é? Mas algumas vezes é tão bom, e eu pelo menos sinto um prazer muito grande de cantar levantando a minha mão. Isso é bíblico. O grande problema é que muitas vezes nós fazemos comparações. As comparações, elas... Não, mas isso está parecendo aquela, né? Mas na realidade, esse tipo de comparação não é a melhor. Por quê? Porque nós temos que ver se aquilo que fazemos é correto ou incorreto, é bíblico ou não é bíblico, é certo ou não é certo. Se é certo, o que importa se parece com a outra igreja? Mas se for bíblico, se não fere a nossa teologia, se a nossa adoração não é manchada, é tirada do seu foco, qual o problema de você cantar e falar: Senhor, para mim, quando eu levanto a minha mão e falo: Senhor, meu Deus, quando eu falo a Ti seja a glória, eu estou expressando, pelo menos eu estou tentando expressar, eu estou falando Senhor. Quando eu ponho a mão no meu coração, eu falo Senhor meu e Deus meu, não é? Expressão, é colocar o seu sentimento, não ser emocionalista, não é? É ser emocional, é diferente. Deus nos fez seres emocionais, e você colocar as suas emoções na hora de você cantar, não é? Na hora de você falar, na hora da oração você falar um amém, não precisa gritar, mas também não pode ficar calado. O aleluia significa louvado seja Deus, hosana significa Deus me ajude, me socorra. Expressar isso tudo através da oração, quando alguém está orando, também é importante. Veja, cantar, orar, fazem parte da verdadeira adoração. Nós temos que ter isso na nossa mente. Nós temos que ter na nossa adoração a confirmação doutrinária. Isso é importante. Embora a doutrina nenhuma salve, mas conhecimento, tá, rege o nosso comportamento e a nossa crença. Então a doutrina é importante. Nós precisamos ter na nossa adoração petição. Quando temos aqui e vem o jardim de oração, e no culto refúgio nós temos um momento refúgio, tá, que as pessoas vêm aqui à frente também, tá? É um momento de petição. Leia os salmos. Veja quantos salmos estão ali escritos só pedindo, tá? Só clamando: Senhor, onde estás?
Senhor, os meus inimigos me perseguem. Senhor, eu estou com esse problema. Salmo 51, Senhor, lava-me e ficarei puro. Petição, adoração. O grande problema é que muitas vezes estamos brincando de igreja e não fazemos para valer. Às vezes nós queremos ser mais como soldados, e os soldados, esquerda vou ver, nós devemos ser mais expressivos, mais espirituais, sem exageros, com equilíbrio, nem tanto um lado, estátua, nem tanto outro lado, pular e gritar, não precisa de nada disso, você tem que vir para o centro, o equilíbrio sempre é a melhor opção. Na nossa adoração temos que ter gratidão também. Você gostaria de ter um amigo que só te pede coisas? Você te encontra ele, me empresta R$10. Tá bom. Na segunda-feira você encontra, tudo bem, vai, conversa um pouquinho, me empresta R$10. Tá? Na terça-feira você vai, encontra com ele, tudo bem, tal, dá um abraço à sua amiga, né? Troca beijinho, tal. Olha, fulana, você tem R$10? Tá? Muitos de nós fazemos do nosso relacionamento com Deus somente isso. Só pedidos. Lógico que Deus é maravilhoso, é nosso Pai, Ele está pronto a nos atender, mas a adoração é mais do que isso, é agradecer também. As músicas que foram cantadas, por exemplo, uma música foi cantada hoje de gratidão, não foi? Foi cantada de gratidão. Então é agradecer, é fazer essa música ser a sua música, é você cantar com o seu coração, é você fechar os seus olhos, se você souber de cor, não é? De vez em quando você abre um pouquinho assim, dá uma olhadinha, tá? E continua falando, até que chega um momento que você canta totalmente livre de estar ali lendo a letra, é você colocar o teu coração na adoração, é fazer da adoração algo bom, agradável, né? Agradável, tem que ser bom. Temos então confirmação doutrinária, temos então petição, temos então gratidão, e finalmente o resultado de tudo isso é o quê? Adoração. Adoração. Sabe, uma das coisas, talvez a única coisa que Deus não possa dar a si mesmo, incrível, né? Deus pode tudo, mas tem uma coisa que Ele não pode dar a si mesmo, é adoração. A verdadeira adoração é conquistada. Ele conquista o nosso coração, aí nós o adoramos, aí é agradável. Por isso Ele não pode forçar a adoração. Por isso Ele não pode, me adorem, se ajoelhem. Quem faz isso é o inimigo, não é? Então, a música, ela dizem que é o ambiente do céu, a linguagem do céu. Repare que lá no livro do Apocalipse, não vai dar tempo para ler, mas tem lá um cântico novo. Sempre a Bíblia fala, quando há um reavivamento espiritual, há cânticos novos, a música nova, que exemplificam a experiência do cristão. Música não é aquilo assim, o pastor está atrasado, canta, o pastor está com pressa, tira. A música ficou, né, um negócio assim supérfluo. Não. Durante o culto, um fala, 200 ouvem. Na hora do cântico, 201 falam. Às vezes nós saímos daqui e não lembramos o que foi falado, mas aquela música fica no templo da alma, cantando, ecoando, nos dirigindo, nos confortando, apelando. Então, olha como é importante. A palavra pregada, a palavra cantada e a palavra orada são importantes na nossa adoração. Assim, precisamos encerrar. Mas para encerrar, eu queria que você pegasse o seu guia de mensagem, por favor. Eu gostaria que o Fernando, veja se tem mais. Alguém não pegou o guia de mensagem? Levanta a mão, por favor. Então, temos algumas pessoas aqui que não pegaram, tá bom? Então, eles vão conseguir. O que é o guia de mensagem? É o resumo de tudo aquilo que foi falado. Se você guardar na sua casa o guia de mensagem, puxa, daqui a pouquinho você tem uma coletânea e vai saber muitas coisas legais que foram faladas aqui. Assim a gente espera, não é? Ok? Vamos lá, então, slide número 1. Guia de mensagem, levante a mão, por favor, para que o Fernando ali distribua. Olha aqui na frente, aí do seu lado. Levante a mão, agora balance a mão. Isso. Mais alguém aqui? Tinha um menino aqui, ó, na ponta do banco ali, ele levantou a mão aqui, ó. Ele está escondidinho ali, agora está com vergonha.
É ele mesmo. Ele levantou a mão assim. Ali, Fernando, ali. Ok, vamos lá. Número 1. Precisamos reconhecer que o culto a Deus tem perdido sentido porque nós, adoradores, temos falhado. Temos brincado de igreja. Complete. Brincado de igreja, não levando a sério o que fazemos a cada sábado na adoração. Número 2. Necessitamos entender o que fazemos todas as semanas aqui na igreja, pois caso contrário, este templo se transformará em um teatro. Complete, teatro. Os adoradores em atores, e a Bíblia uma grande mentira, escrita por um roteirista da antiguidade. Acho que é importante. Número 3. Entendendo, toda vida, complete, toda vida do cristão deve ser um culto a Deus. O que celebramos no sábado é o ápice do que ocorreu durante a semana. Número 4, conectando. Apesar de celebrar, olha que pensamento interessante esse. Apesar de celebrarmos em grupo, de cantarmos todos juntos, a adoração é intimamente pessoal. E é voltada para 2 indivíduos, você e Deus. Não é interessante? 5, aliás. Desenvolvendo. É necessário desenvolver uma postura, complete, uma postura de preparo antes de vir ao culto, uma postura atenciosa e submissa durante o culto, e a sua postura deve se transformar após o culto. 6. Quando chegamos à igreja, trazemos uma bagagem de preocupações, medos, planos e alegrias dos 6 dias de atividades. Por que não entregar no culto tudo isso a Deus em oração? Petição, gratidão e adoração fazem parte da vida real. Adorar é deixar, complete, adorar é deixar a Deus em seu legítimo lugar e também nos coloca em nosso lugar. Amigos e irmãos, você que nos assiste aí na sua casa, que está com a perna quebrada nos assistindo, eu sei de uma pessoa que está com a perna engessada e nos assiste todos os sábados, saudades. É bom estarmos na presença do Senhor, junto uns com os outros, mas acima de tudo nós temos que estar conectados. A forma nós já temos, está tudo caminhando, né? Vocês percebem? Mas não adianta forma sem conteúdo, não adianta tecnologia sem espiritualidade. Seremos só carnais se fizermos tudo por mera vaidade, Esse é o momento que você e eu temos que nos arrepender. É o momento que temos que dizer: Senhor, quantas vezes eu vim para a igreja e eu não pensei em nada disso? Quantas vezes eu vim para a igreja e não fiz uma oração pessoal minha? Conversei com muita gente e não conversei contigo. Quantas vezes não vim para o apelo da oração, no jardim de oração? Quantas vezes eu só fico questionando e criticando e não me envolvo na adoração? É hora de arrependimento. Quantas vezes fico circulando, pensando, conversando, ligando e não presto atenção no Senhor, não no pastor? Se você quer ter essa atitude de arrependimento, eu te convido para ficar em pé, porque esse é o momento. Querido Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua graça maravilhosa, e rogamos, Senhor, que completes em nós aquilo que nos falta. Que o Senhor nos perdoe, por favor, porque muitas vezes estamos aqui presentes, mas estamos distantes intimamente. Estamos aqui com toda a forma, mas sem a essência, individualmente. Por favor, Pai, nos perdoa, nos transforma e nos faz melhores adoradores. Nos faz, Senhor, adorar em espírito